Olá, nós estamos com essa série de estudos, A Voz que Clama, História e Profecia, onde temos falado a cada estudo que pretendemos percorrer os principais temas da Bíblia. Na última apresentação nós falamos sobre as Escrituras, ou estudo das Escrituras. Falamos sobre as Escrituras, o livro dos livros, o estudo da Bíblia, e queremos fechar pelo menos com esses 4 temas. É claro, teremos muito mais a falar sobre a Bíblia, sobre a palavra vivificante. Então são pelo menos 4 temas falando sobre a Bíblia, mostrando como um alicerce, como uma base segura para que todos os outros tópicos que vamos estar trabalhando no contexto histórico, profético, dando para nós a segurança de que não é simplesmente o homem, não é a palavra do homem, mas a palavra de Deus. Que foi Deus que inspirou, foi Deus que estava ali orientando os escritores da Bíblia, tanto do Antigo como do Novo Testamento, e também nos tocando através do seu Espírito para compreender aquilo que eles escreveram para nós. Então vale a pena estarmos nessa busca de conhecimento. Hoje vamos fechar essa base inicial com esses 4 temas, como mencionamos, né? As Escrituras, o livro dos livros, o estudo da Bíblia e a palavra vivificante. Próximo estudo já vamos falar sobre a entrada do pecado, por que foi permitido o pecado. Então entraremos no contexto da Bíblia em si, do Gênesis, a queda, percorrendo pelos principais patriarcas, profetas, do trato de Deus, como Deus lida, como Deus lidou, como Deus lida com o pecado, no plano da redenção para redimir, a paciência que ele teve desde Lúcifer, também com os nossos primeiros pais e também comigo, com você, a cada dia dos nossos erros, das nossas dificuldades. Quero convidá-lo a orar neste momento. Amorável Pai Celestial, te rendemos graças pelo teu cuidado e proteção, pela oportunidade de mais uma vez abrirmos a tua palavra. Dá-nos entendimento, unge-nos com teu Santo Espírito ao estudarmos sobre a palavra vivificante e assim também aplicarmos nossa vida diária. Dá-nos a tua paz, a tua graça, pedimos essas bênçãos no nome de Jesus. Amém. O primeiro texto está em João 12,50, falando sobre a palavra vivificante. Diz assim: e sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Então, Cristo, ele está dando a segurança para o leitor, para o ouvinte, aquele que está ali pesquisando a palavra de Deus, como nós mencionamos, aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda, de que ele não fala dele mesmo. Então imagina, Cristo sendo em forma de Deus, sendo Filho de Deus, que pode ser adorado porque é o Filho de Deus, ele diz que não fala dele mesmo. Imagina então os patriarcas, os profetas ou pregadores. Então a palavra não é do homem, sim de Deus. Agora, qual é a natureza da palavra de Deus? Hebreus 4, verso 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva. Primeiramente isso, ela é viva. Segundo, ela é eficaz. Terceiro, ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então ela vai mais além, vai mais no profundo. Não fica na superfície. Consegue discernir tudo isso, a palavra de Deus. Então é muito importante nós estarmos atentos, ao que a palavra de Deus nos fala. Agora, como o apóstolo descreve a palavra de Deus? Atos 7,38 diz assim: este é o que esteve entre a congregação no deserto, está falando de Cristo, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar, ou para dar a mim e para você. Esteve, congregação do deserto, aquele que veio aqui, que nasceu, que morreu, que ressuscitou, que voltou para o Pai, que fez promessas, é aquele mesmo que esteve na congregação no deserto. Esteve
guiando, orientando, alimentando o povo, tendo paciência, né, com o povo de Israel no passado. Agora, que declaração, ou que declarou Cristo serem as suas palavras? João 6,63 diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Nesse aspecto, claro. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então, nos ensinamentos de Cristo, quando ele estava ali falando, curando, ensinando, ele lembra de que as palavras que ele disse, as palavras que ele falava, era espírito e vida, vivifica, dá poder, transforma. Não é simplesmente palavras soltas ao vento, que não vai transformar, que não vai edificar, que não vai elevar para mais próximo de Deus. O apóstolo Pedro dá um testemunho também concernente às palavras de Cristo. Está em João 6, versos 68 e 69. Porque para eles o desafio na época era aceitar se Cristo era o Messias. E isso foi o grande erro de Israel, de não entender, de não compreender o cumprimento das profecias de que apontava para Cristo. Esperavam um Cristo em majestade, em glória, um poderoso dominador que subjugaria quem sabe ali os romanos, que era a nação dominante, restabeleceria o reino a Israel. Eles esperavam isso, esperavam um Cristo sofredor, experimentado nos trabalhos. Essa foi a grande dificuldade, não viram nele algo que chamasse atenção. Diz assim o texto: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Então, quando houve uma debandada onde várias pessoas rejeitaram, saíram, afastaram de Jesus por acharem difícil o caminho, Cristo pergunta: e vocês também querem abandonar-me, querem deixar-me? Pedro responde: mas para onde vamos? Para onde iremos nós? Para quem iremos nós? E ele compreende: olha, tu tens as palavras da vida, nós temos entendido, compreendido que tu és o Cristo, é o Filho de Deus. Tá? Até os próprios discípulos, claro, não tinham ainda tido toda uma luz, um conhecimento, apesar de Cristo estar orientando ali naqueles 3 anos e pouco, falando, explicando das profecias, do que deveria acontecer, cumprir na vida dele, mas eles acreditavam que Cristo era o Messias e que nele estava cumprindo as profecias do Antigo Testamento que apontava para um Salvador. Agora, que lição nos é ensinado ao alimentar o povo de Israel com o maná? Algo que aconteceu no passado, durante os 40 anos, né, da saída do Egito até a terra de Canaã. Deuteronômio 8, verso 3 diz assim: e te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então, olha que interessante aqui, né? No processo de aprendizagem, de ensinamento, de lições que deveria aprender o povo de Israel, um povo desorganizado, 430 anos aproximadamente em cativeiro, Deus agora cumpre a sua promessa, tira eles dali com mão forte, com o braço estendido, deixou ter fome, mas sustentou, ter sede, e ele fala aqui para dar a entender que não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E esse texto, Deuteronômio 8, verso 3, Deuteronômio aqui, né, 8, 3, é o próprio texto onde Cristo ele cita para o diabo. Quando ele chega para Cristo na tentação e diz: olha, se tu és o Filho de Deus, faça que essas pedras se transformem em pães. E Cristo disse: nem só de pão viverá o homem. Então Cristo faz realmente citação do que está em Deuteronômio 8, verso 3. Por isso que é importante, né, esse conhecimento, esse intercâmbio, essas citações, onde um complementa o outro dos escritos, tanto seja do Novo, do Velho Testamento, para o nosso enriquecimento espiritual. Agora, como interpretou Jesus essa lição, esse mesmo texto ali de Deuteronômio? Diz aqui João 6, 32, 33, diz: disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Olha que fascinante. O maná era um símbolo do verdadeiro pão, do pão
verdadeiro, Cristo, onde ele fala até mesmo, né, não ministrar a Santa Ceia, né, a Páscoa também representando isso, de certa forma, a libertação do pecado, mas a libertação também ali da escravidão, né, e a libertação do pecado. Ele fala, aquele que não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não é digno de mim. Então ele está aplicando esse simbolismo do maná para ele próprio. Ele diz, o meu Pai vos dá o verdadeiro pão, e no entanto não quereis, né, falando para o povo de Israel. Continuando ainda no verso 35, ele fala, e Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então, por que estamos falando sobre a palavra de Deus vivificante? Porque ela vai estar nos levando para Cristo, para entendermos sobre Cristo, sobre o Salvador, o Redentor, aquele que nos criou, aquele que nos redimiu, sobre Cristo. Ele fala, eu sou o pão da vida, aquele que de mim se alimenta nunca terá sede, não terá fome. É muito fascinante isso. O versos ainda 57 e 58 do capítulo 6 de João diz assim, assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Então Cristo fala, e até mesmo tem citações da Bíblia onde fala, assim como o Pai tem vida em si mesmo, deu ao Filho o ter vida em si mesmo. Então assim, Cristo pode também nos dar vida porque ele tem vida em si mesmo. É um presente, é um dom que ele recebe do Pai. Então, assim como o Pai vive, eu vivo pelo Pai, e quem de mim se alimenta viverá por mim. Então é um círculo ou um circuito onde ele complementa de Deus para Cristo, de Cristo então para todos os seres viventes. Então é muito importante isso aí. Ele fala, quem comer este pão viverá para sempre, quem se alimenta. Agora como? Está falando no sentido literal? Não. É figurado espiritualmente, através da palavra de Deus, do estudo da Bíblia. Por isso que nós estamos falando da Bíblia como um todo, compreender no contexto histórico, poético, profético, os evangelhos, principalmente os evangelhos que narram ali a vida de Cristo, mas no contexto de compreender os acontecimentos, os estudos proféticos. Então, cada um tem a sua importância, tem a sua finalidade. Agora, que exemplo é relatado de alguém que se alimentou do verdadeiro maná? Jeremias 15, verso 16 diz assim, achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Então aqui é uma aplicação a isso. Achando as tuas palavras, tendo acesso a elas, logo as comi, me alimentei delas, da Bíblia Sagrada, de pegar esse livro e de estudá-lo, de procurar compreender, como nós falamos aqui, as subdivisões dela. É um livro que não tem prazo de validade, quem inspirou é o próprio Deus. Há cerca de 40 escritores, sim, mas não é deles próprios, não escreveram palavras artificialmente compostas, mas eles foram iluminados, orientados pelo Espírito de Deus para poder escrever mensagens de tão grande importância e aplicação tanto no contexto do passado, presente também para o futuro, até a segunda vinda de Jesus. Agora, que nomes é aplicado a Cristo? Temos aqui dois textos. João 1, verso 1, onde diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, referindo-se a Cristo, né, que esteve sempre ao lado do Pai. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ainda Apocalipse 19, verso 13, fala, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Então, Deus, pela sua palavra, Cristo criou todas as coisas, no céu, na terra, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Continuando ainda, aqui, a 1 João, capítulo 1, verso 1 e 2, diz assim, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, nossas mãos tocaram da palavra da vida. Ele fala mais, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi
manifestada. E ao falar sobre isso, essa questão da vida, o próprio Cristo menciona em João 17, versos 3, a vida eterna é essa, que te conheça a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, eu quero ter vida, eu preciso conhecer a Deus, preciso conhecer a Cristo, o trato, o amor de Deus em dar o seu Filho, o amor de Cristo ao se doar por nós a cada dia. João 5, 38 a 40, menciona por que não encontrar os judeus vida nas Escrituras. Aí está um ponto, e que nós também, se não estivermos atentos, poderemos incorrer no mesmo erro. Diz assim o texto, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que enviou não credes vós, diz ele. Não credes. No entanto, olha o que eles faziam, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, simplesmente pelo folhear, por estudar, por conhecer, por quem sabe citar ali, como eu tenho falado algumas vezes, a subdivisão, Antigo, Novo Testamento, o Pentateuco, os livros históricos, poéticos, proféticos, só fazer citação não vai resolver o problema, no conhecimento teórico, de conhecer, de citar, de falar. Ele fala, examinar as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna. São elas que de mim testificam. De fato, elas testificam de Cristo. Fala, apontam para o Cristo que deveria nascer, viver, morrer. Fala dos acontecimentos proféticos, das nações, surgimento e queda de impérios. Mas só que ele fecha com algo fascinante. E não quereis vir a mim para ter vida. Então não é o simples fato de eu ler a Bíblia, de eu conhecer, de eu poder citar. O diabo citou. Ele citou para Cristo. Quando Cristo cita para ele que nem só de pão viverá o homem, citando ali o texto de Deuteronômio, ele então leva Cristo ali ao pináculo do templo e ele fala, lança-te aqui abaixo, porque está escrito, os teus anjos darão ordem a teu respeito. Está escrito, Salmo 91. Mas o próprio Cristo também responde, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. É preciso conhecer o texto e o contexto para não criar um pretexto. Então, portanto, é preciso ir mais fundo na busca do conhecimento, daquilo que Deus quer. Não só de conhecer, porque ninguém conhece mais do que o diabo, no que diz respeito à história, à profecia, à poesia, ele conhece tudo, mas ele não obedece, porque ele esteve com Deus. Abaixo de Cristo ele era o mais elevado em poder e glória. Vamos falar sobre isso no nosso próximo estudo, onde vamos falar sobre a queda de Lúcifer, ou por que Deus permitiu o pecado. Agora, o que devemos fazer então? O que você e eu devemos fazer? Diz assim o texto, conjuro-te, pois, diante de Deus e dos homens, e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. 2 Timóteo 4, 1, 2. Conjura-nos, coloca para nós a responsabilidade diante de Deus e diante de Cristo, Cristo que deve julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues, que instes, a tempo e fora de tempo, redáguas, repreendas com toda a longanimidade e doutrina. Que Deus te ajude, que Deus me ajude, que Deus nos abençoe a entendermos e praticarmos a palavra de Deus a cada dia. Vamos orar. Amorável Pai Celestial, te agradecemos pela palavra vivificante, por Cristo, que esteve no deserto guiando o povo de Israel, que também nos guia a cada dia. Dá-nos a tua paz, a tua graça. Te pedimos essas bênçãos e agradecemos no nome de Cristo Jesus. Amém.